Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui quem fala é o Padre Anderson, pároco da Paróquia São Gabriel, do Recanto das Emas. Eu estou fazendo esse vídeo um pouco para explicar como vai ser feita a questão da participação das missas presenciais em nossa paróquia, tanto na Igreja Matriz São Gabriel, como na Capela Santos Anjos, a partir do sábado e do domingo, dias 14 e 15 de agosto. Nós estivemos fazendo uma avaliação em relação à nossa situação e decidimos abandonar o sistema de inscrições pelo Simpla. Então, agora nós vamos admitir os fiéis à participação da Santa Missa por ordem de chegada. Tá? Então, por isso, os fiéis poderão vir à igreja sem necessariamente fazer inscrição. Mas, são apenas 250 vagas na Igreja Matriz e na Capela Santos Anjos. Então, o que acontece? Nós vamos manter o distanciamento previsto, de 1 metro de distância entre os fiéis na medida do possível. No caso da Matriz, as duas fileiras de bancos centrais, que nós temos a passadeira, o tapete que passa no meio. Nessas duas fileiras de bancos, por serem mais largas, nós colocaremos 3 pessoas por banco. Tá? No caso, se houver uma família, a esposa e o marido sentar-se-ão nas pontas e os filhos sentar-se-ão no meio. Tá? Filhos menores de 10 anos. Maiores de 10 anos ocuparão um lugar. E nos demais bancos, serão apenas 2 pessoas por banco, uma em cada ponta. Nós vamos conservar esse distanciamento porque é o previsto pelo último decreto do governo do Distrito Federal. Na Capela Santos Anjos, pelos bancos serem maiores, então nós teremos 3 fiéis por banco. 2 fiéis na ponta e um sempre sentado no meio. Caso hajam famílias, as crianças menores de 10 anos vão poder sentar junto aos seus pais, mas sempre os pais nas pontas dos bancos. Nesse sentido, eu queria pedir um pouco de compreensão da comunidade. Tem tido muita resistência das famílias, das pessoas, em relação ao distanciamento. E não foi feita ainda, no caso, um relaxamento desse distanciamento a ponto de podermos permitir que as pessoas se sentem muito próximas. Afinal de contas, a pandemia ainda não terminou. Nós estamos ainda vivendo esse drama e com uma quantidade de casos se mantendo num patamar estável. Com o preenchimento das vagas, nós vamos então encerrar a admissão. Então, nós vamos pedir àqueles fiéis que infelizmente chegaram depois a compreensão, porque nós não poderemos admitir ao espaço de celebração mais pessoas do que o número de vagas permite. Nesse sentido, é importante que nós tenhamos a compreensão e a paciência de saber que ainda não temos um acesso totalmente liberado. Nós não vamos poder permitir que a igreja fique lotada, cheia de fiéis. Ainda vamos ter que manter o distanciamento e por isso o número de vagas ainda é reduzido. A pastoral da acolhida estará orientando direitinho os lugares onde se devem sentar. E tudo o que pedimos a vocês, meus queridos irmãos que virão às missas esse fim de semana, é cooperação. No caso, seguir as indicações da pastoral da acolhida, evitarmos todo tipo de conflito. Se houver alguma situação de emergência, os fiéis podem recorrer a mim, ao próprio pároco, pedir um apoio, a gente pode ver o que pode ser feito, mas infelizmente ainda é uma situação de acesso restrito. Não apenas nós vamos abrir mão das inscrições, e nós vamos agora receber os fiéis por ordem de chegada, e os seus lugares serão direcionados, tá bem? Então, é só para esclarecer um pouco como vai ficar a nossa situação. Continuam também a medição da temperatura com o termômetro infravermelho, o uso do álcool gel e a higienização dos calçados. Bem? Então, a nossa proposta com isso é dar maior acesso aos fiéis, facilitar a sua participação, porque muitas pessoas tinham dificuldade
de acesso à internet, de acessar o site, né? Então a gente quis um pouco simplificar esse processo, mas vamos necessitar e muito da cooperação, da paciência e de que os fiéis realmente estejam dispostos a nos ajudar para que tudo seja feito da melhor forma possível, da maneira mais segura possível, seguindo as indicações das autoridades de saúde, do governo do Distrito Federal e da nossa Arquidiocese de Brasília. Então, a todos os nossos irmãos que virão participar das missas de domingo, desejo uma santa e abençoado domingo e que Deus possa vos abençoar.